Han Solo, uma história, Star Wars, o filme dirigido por Ron Howard, finalmente estreou nos cinemas. Eu fui lá, assisti o filme e quero debater ele aqui com vocês. Mas eu quero realmente debater detalhes da história, o final dele e tudo mais, então esse vídeo aqui vai ter spoiler. Então vamos falar sobre o Han Solo depois da vinheta, vai! E aí, meus amigos, tudo certo? Eu sou o Kaique. Vamos falar sobre Han Solo, uma história, Star Wars, o segundo filme spin-off de Star Wars. Vamos seguir aquele formato que eu costumo usar aqui no canal, que é falar primeiro sobre as coisas que eu gostei do filme e no final as coisas meio mais ou menos. Então vamos começar com as coisas maneiras. Bom, a parte mais importante do filme é a que eu começo destacando aqui, que é o próprio Han Solo. Ele é o protagonista do filme, obviamente a parte mais importante da história, e ele conseguiu sim vencer minhas expectativas e deu certo. O personagem funcionou legal. Eles mostram que o Han Solo já tá na ativa há muito tempo, desde quando ele era moleque lá em Corélia. Ele já fazia pequenos roubos ali, aplicava pequenos golpes, já vivia meio que no submundo, e que ele inclusive também foi um imperial, tanto um piloto da academia quanto um trooper de infantaria mesmo. E eu acho isso bom porque justifica certas habilidades que o Han Solo vai ter no futuro, né? Ele sabe atirar, ele é um cara que sabe usar armas e sabe pilotar também. Ele já tinha um talento pra pilotar desde moleque, mas ele deve ter ficado melhor ainda porque ele, enfim, praticou isso no tempo dele no Império. E esse momento inicial da vida do Han Solo no submundo do crime também faz ele ter que se provar o tempo todo, principalmente como um piloto, que é meio que a habilidade principal dele. Nos outros filmes a gente já sabe que ele é um baita de um piloto, porque ele é apresentado dessa forma lá no episódio 4, mas nessa história ele tá começando, então ele tem que mostrar que ele realmente é bom, e não pro público, mas pros personagens que estão à volta dele, que estão começando a conhecer o Han Solo. Então toda vez que ele pega a nave pra pilotar é realmente pra mostrar que ninguém pilota como ele, que ele é realmente um cara muito bom. O final do arco do Han Solo desse filme tem um momento que é muito importante pra ele, que é o tiro que ele dispara contra o Tobias Beckett, o mentor dele. Porque ele dá o tiro antes mesmo do cara acabar de falar, mostrando que o Han Solo sempre atira primeiro. Sabe aquela frase, Han shot first? Então, essa é a referência desse momento. Esse tiro faz uma referência a uma das marcas mais clássicas da apresentação do Han Solo lá no episódio 4, quando ele também atira primeiro contra o Grido, antes mesmo dele acabar de falar. Yes, I bet you have. Então esse tiro marca a transição desse Han Solo mais inocente, mais jovem, pro Han Solo do futuro, mais amadurecido, já infiltrado no submundo do crime, sabendo que nessa situação, nesse mundo, ele sempre tem que atirar primeiro. Eu acho que foi uma referência legal, porque ela foi feita só com imagens e ações, assim, sem ninguém falar nada. Você só vê que o Han aprendeu a agir daquela forma que ele vai agir no futuro, lá no episódio 4. E a atuação do Alden Ehrenreich, que era uma das grandes preocupações dos fãs desse filme, né, porque afinal o cara vai interpretar o personagem, que foi feito anteriormente pelo Harrison Ford, um cara muito icônico, um baita ator. Mas ele atua bem, cara. O Alden manda legal, sim. A atuação dele vai engrenando com o passar do filme. No início eu fiquei meio assim, putz, será que vou gostar? Não vou. Mas lá pro meio e pro final do filme, eu já tava entregue. Gostei da forma que ele pegou os maneirismos do personagem do Han Solo. O jeito que ele põe a mão no cinto, assim, bem parecido com o Harrison Ford. O jeito que ele dá umas olhadas, assim, quando ele tá em momentos de tensão, de medo. Era uma coisa bem Harrison Ford também. Achei bem legal. Então, enfim, gostei do Alden. Aprovo ele como um novo Han Solo. E eu sou realmente fã do Harrison Ford, eu tô até com a camisa dele aqui agora e eu realmente gostei, eu aceitei o cara. Quem também está muitíssimo bem no papel do filme, como todo mundo esperava, é o Donald Glover como Lando Calrissian. Ele tá excelente como Lando, principalmente na voz, a entonação dele. A primeira vez que ele fala no filme, eu achei até assustador de tão parecido com o Billy Dee Williams que a voz dele fica, cara. Eu acho que a carreira do Donald Glover como cantor deve ter ajudado ele a conseguir manipular a voz pra conseguir esse tom. O Lando tem um charme, cara, um flerte constante, assim, que só o Donald Glover poderia realmente entregar como Lando, cara. E o figurino dele ajuda muito também, ele tem umas roupas muito coloridas, bem extravagantes, assim, coisa que só o Lando usaria em Star Wars. E o ambiente do filme ajuda a destacar ele, porque como é um filme de submundo, todo mundo é muito sujo, muito cinza, assim, bem discreto. Mas ele tá tipo de azul, amarelo, assim, uma parada chamando total atenção, ficou bem legal. Ele tem uma excelente relação com a L3, que é a droid dele, e essa relação, assim, é tão bem trabalhada que aquela hora que a L3 toma um tiro e quase morre, né, o Lando pega ela nos braços e você vê a tristeza dele, o luto dele, o medo dele de perder a L3. É uma coisa realmente tocante, assim, eu fiquei triste ali no momento, porque a relação deles dois com certeza é uma das melhores relações entre humano e droid já vistas em Star Wars. A L3 é muito maneira por si só, ela tem um humor que é muito peculiar, assim, muito específico dela, e é até inesperado pra um droid, porque é um humor que conversa muito com o nosso mundo da atualidade, assim, de luta pelos direitos de minorias e tal. Então foi a hora certa de fazer um droid com esse
esse tipo de humor embasado em luta social. Aquela hora que ele pergunta, o que você quer? E ela diz, direitos iguais. É sensacional, uma piada, assim, incrível de se ver no Star Wars. E, inclusive, o fato deles fundirem os circuitos da L3 na Falcon é sensacional, porque eles dizem que a L3 tem um baita sistema de navegação, de localização nela, e quando eles colocam ela na nave, a nave passa a ter essas habilidades de navegação. E é justamente isso que faz a Millennium Falcon ser uma nave tão boa nos filmes do futuro. Eu até falei sobre esse sistema de navegação da Falcon em outro vídeo aqui no canal. Dá uma olhada aí, porque agora a gente sabe que a L3 faz parte disso tudo. Ela é rápida, porque os sistemas dela conseguem calcular as rotas de escape e jump de hyperspace dela muito rápido, muito mais rápido que qualquer outra nave. Outro personagem novo da história é o Tobias Beckett, que é interpretado pelo Woody Harrelson, que também atua bem, ele atua legal, o personagem é bem o tipo de personagem que o Woody Harrelson sabe fazer, então ele atuando ali meio que no mais ou menos, no feijão com arroz, ele já entrega um personagem legal. Eu gostei muito do estilo dele pra atirar, cara, sempre rodando as pistolas, assim, sempre atirando de um jeito muito estiloso, e você vê que isso influenciou muito o Han Solo, que as poses que o Han faz pra atirar, ele tirou em parte de ver o Tobias atirando, né, que rola uma influência ali entre os dois. Outra coisa que eu gostei do filme foi o encontro do Chewbacca com o Han Solo, porque é uma situação que começa com muito terror, assim, apreensão, porque o Chewbacca tá aprisionado como um monstro, só que aí depois ela se torna bem comédia, assim, bem aventura, bem galhofada, com o Han Solo sabendo fazer o que ele faz de melhor, que é improvisar uma saída conversando ali, negociando a saída dele da situação, e ele negocia uma amizade com o Chewbacca ali no momento. Eu achei bem legal, bem a cara do Han Solo aquilo. E eu gostei de colocarem o Chewbacca como um monstro, porque como eu já falei várias vezes aqui no canal, os Wookiees são uma raça super forte, que tem um potencial pra serem bestas destruidoras, e eu acho justo mostrarem que um Wookiee de mau humor pode ser realmente um monstro devorador de pessoas. Então, enfim, foi uma situação legal, porque a gente conhece a relação do Han Solo com o Chewbacca no futuro, e a gente vê o Chewie como um monstro indo devorar ele, foi bem engraçado. Aquela piada dos dois juntos no banho também é sensacional, eu achei aquilo impagável. Outra coisa legal do filme é o Dryden Voss, que é o vilão interpretado pelo Paul Bettany, que é um vilão bem dentro do esperado, um mafioso, um bandidão ali que tem muitas conexões no submundo. O Paul Bettany interpreta legal, interpreta um personagem maneiro. Não foi um personagem extraordinário, mas acho que a proposta dele nem era ser isso tudo. Era tipo um criminoso poderoso, e o Dryden Voss foi isso aí. O design dele com as cicatrizes também, aquela arma dele, aquela Vibro Blade que ele usa pra cortar as coisas, foi bem legal também. Então foi um personagem que somou. A outra vilã do filme também é legal, parcialmente vilã, né, que é a Enfys Nest. Ela tem um visual muito maneiro, desde a primeira vez que eu vi a Enfys Nest, eu já falei que o visual dela era bem legal. Ela tem um elmo todo adornado, com protuberâncias, assim, os metais. E o que é legal é se todo esse visual arrojado dela faz sentido. Por quê? Porque no fundo ela é só uma menininha, então ela quer esconder que ela é realmente só uma garotinha, e ela usa esse visual todo arrojado pra chamar a atenção e esconder quem ela realmente é. Eu já tinha falado aqui no canal antes que eu achava o visual da Enfys muito fora da curva pra Star Wars, e que eu queria ver um motivo pra isso. Eu achei muito legal o filme realmente apresentar um motivo pra Enfys ser um personagem com esse visual tão chamativo assim. Achei isso bem legal. Porque aquilo é, acima de tudo, um disfarce e não só um uniforme. Ela faz uma ponte com a rebelião também, porque, enfim, ela pega a carga roubada pra financiar parte da Aliança Rebelde. E eu achei isso surpreendente, porque eu não esperava que ela fosse terminar o filme como sendo aliada do Han Solo, muito menos sendo uma ponte pra Aliança Rebelde. Foi um lance que me surpreendeu. Então, ponto aí pra Enfys Nest, porque fez uma virada inesperada na história. A Qi'ra, personagem interpretada pela Emilia Clarke, também é uma excelente personagem. Eu gostei muito dela, porque ela não é puramente uma heroína nem uma vilã. Ela é simplesmente uma pessoa seguindo o próprio caminho pra conseguir sobreviver. Ela era parceira do Han lá em Corellia, apaixonada por ele, era uma parceira de aventuras, era uma mocinha, e pra conquistar a liberdade dela, ela teve que aceitar a vida do crime. Mas mesmo assim, ela tá numa nuance entre o bem e o mal, ela não tá totalmente em nenhum dos dois lados. E é difícil fazer um personagem que consegue se livrar desses rótulos bem claros de bem e mal em Star Wars. E a Qi'ra conseguiu fazer isso sim. Ela tem cenas de ação no filme também, bem legais, aquela cena que ela joga as granadas e explode todos os inimigos do Han Solo. A luta dela contra o Dryden Voss também usando a espada é muito maneira. Mostra que ela sabe lutar, mostra que a Emilia Clarke teve um papel ativo no filme, porque enfim, ela atuou bem, entregou uma química legal com o Alden como Han Solo na frente das câmeras. Então tenho que destacar a Emilia também, porque ela fez um papel legal. E o final da personagem é bem justo também, porque ela abandona o Han Solo e segue o próprio caminho, cara. Faz aquela coisa que eu tinha falado, de ficar entre o bem e o mal, e ela vai de encontro ao chefe dela. E falando em chefe,
chefe dela, vamos falar de uma das aparições mais especiais desse filme, que é o Darth Maul. Nossa, meu amigo, quando eu vi o cara ali, eu falei, meu Deus, eu não acredito que vocês fizeram isso. Cara, como eu amo o Darth Maul, como foi legal ver ele num filme live action de Star Wars novamente, interpretado pelo Ray Park, o ator original. E vamos explicar rapidamente essa aparição do Darth Maul aí pra quem tá meio perdido, calma aí. Caso você não acompanhe as mídias de Star Wars fora os filmes, talvez você não saiba que o Darth Maul não morreu lá no final do episódio 1, naquela luta contra o Obi-Wan. Ele aparece nos quadrinhos, ó, como esses aqui, e nas animações Clone Wars e Star Wars Rebels, que inclusive tem vídeo aqui no canal, é bem legal, vou deixar marcado aí em cima pra você ver um pouco da participação do Darth Maul nessas animações. Então, quem acompanhou essas outras mídias de Star Wars sabe que o Darth Maul estava vivo, né, de fato, e se envolveu muito com essas organizações criminosas, sendo até o líder da Sombra Coletiva, que era um grande grupo que reunia várias gangues. Então faz total sentido ele ser o chefe da Crimson Dawn, a organização criminosa da Qi'ra no filme. Isso é um papel perfeitamente compatível com tudo que foi feito com o Darth Maul desde lá de Clone Wars, quando ele foi reintroduzido. Ele tem um grande histórico de se envolver com essas organizações, então faz sentido ele tá nessa aí de novo. Por outro lado, ele tem uma participação que não é obrigatoriamente necessária na estrutura de um filme com início, meio e fim. Porque quando ele aparece, meio que a história do filme já acabou, já tá resolvida e ele não introduz nenhum novo conflito. Ele aparece como uma referência pros fãs, é claro que, putz, eu adorei, porque eu amo Darth Maul, acho ele um personagem incrível, e foi muito legal ver ele voltar pros filmes, né, não ficar só nos quadrinhos e nas séries. Mas ele funciona principalmente como um gancho pra uma continuação dessa história, mostrando que tem um grande inimigo ali por trás disso tudo. Você tem as peças do tabuleiro meio que se organizando pra que a história tenha continuação. A gente tem a Qi'ra indo de encontro ao Darth Maul, com ele dizendo que vai trabalhar mais com ela. O Han Solo indo pra Tatooine trabalhar com um gangster, que a gente sabe que é o Jabba, porque ele fala isso no episódio 4. Tell Jabba that I've got his money. E também existem indícios externos que mostram que esse filme pode sim ter uma continuação. O próprio Alden Ehrenreich, o ator que faz o Han Solo, disse que ele tem contrato pra mais de um filme do Han Solo, ou seja, a Disney conta com uma possível continuação dessa história e eles deixam um gancho aberto pra isso aí. Mas eu gostei que, independente deles darem um gancho pra uma continuação, eles fecham a história desse filme inicial. Agora vamos falar sobre as partes que eu achei meio mais ou menos do filme, porque nada é perfeito. Uma coisa ruim é que eu achei que o filme não dá tempo dos personagens sentirem certos sentimentos. Por exemplo, Tobias Beckett, depois que a Val, a mulher dele, morre, ele não tem tempo de mostrar realmente o luto dele, a tristeza, que ele tá destruído. Putz, o cara perdeu a mulher que ele chamava de amor, sabe? Num assalto ali, a mulher explodiu na frente dele, era pra ele estar destruído. E você não vê realmente um impacto assim que mostre a tristeza do cara. E isso era importante pra justificar a vontade dele de estar no mundo do crime, sabe? Tipo, o cara acabou de perder a esposa, mas ele vai continuar indo atrás do roubo da parada e tal. Mas o filme não dá tempo de mostrar isso. O Han, quando encontra a Qi'ra também, dá um puta abraço, né? Ele abraça, fica ali meio desacreditado e tal, mas, cara, eu esperava algo maior, uma reação um pouco mais assim, de surpresa, porque ele não via ela há muitos anos e ela era o grande motivo dele fazer quase tudo que ele tava fazendo ali, sabe? Fora que a chance dele encontrar com ela ali era muito improvável. Isso eu também acho um problema por si só, porque parece que eles se encontram por sorte, assim, não tem nenhum laço da relação deles com Corellia ou com alguma outra coisa que mostre que eles foram se encontrar de fato. Parece que tudo aconteceu por acaso, por sorte eles simplesmente se encontraram naquele lugar ali do submundo do crime. Tipo, todo mundo entrou pro crime e aí eles se encontraram ali. Só que, cara, Star Wars envolve uma galáxia inteira, sabe? Vários planetas, muitos lugares, e acaba me dando a impressão que é tudo acontecendo numa esquina só, sabe? Que o pessoal se encontra meio que de forma casual. Tipo, eu acho que dava pra ter costurado o encontro deles com alguma coisa que envolvesse Corellia ou os dois, sabe? Outra coisa que eu não gostei é que eu acho que o filme é didático demais em alguns pontos. Tipo, o Tobias Beckett, ele vira pro Han Solo e fala várias vezes: você não pode confiar em ninguém. Você não pode confiar em ninguém, garoto. Olha, você não pode confiar em ninguém. E tipo, beleza, eu já entendi. Vocês não precisam ficar frisando isso o tempo todo, sabe? Eu queria ver isso ser falado de uma forma um pouco mais natural. Parece que o filme quer colar isso na minha cara. Outra crítica, sim, são os fanservices do filme, que eu acho que em alguns momentos são bem exagerados. Por exemplo, o Darth Maul. Gostei muito de ver o personagem, acho que faz sentido ele estar ali pelo que foi construído com ele. Mas, cara, pra que raios ele pegou o lightsaber e ligou ali naquele momento? Ele não fez nada com o sabre, ele só ligou e ficou: alô, Qi'ra?
Deu problema aí, é? Então eu sei que aquilo ali é fanservice, sabe? Eu sei que aquele personagem só fez isso pra eu, como público, ficar... Caraca, ele ligou o lightsaber. Isso quebra minha imersão porque me tira da concentração do filme, sabe? Por exemplo, outra coisa que eu acho bobo é o abraço que o Han dá lá no Lando antes dele jogarem cartas. Tipo, ele dá um abraço exatamente igual àquele que o Lando dá nele no início do Império Contra-Ataca. É exatamente igual, a mesma coisa. Ele finge dar aquela ameaça ali, depois ele vai, dá um abraço pertinho. Tipo, cara, no Império Contra-Ataca, eu sei que o Lando dá aquele abraço no Han como uma brincadeira, é uma zoação entre amigos. Então é uma coisa espontânea, sabe? Algo que acontece com naturalidade. Mas nesse filme, como eu sei que o Han Solo fez exatamente igual a mesma coisa, eu sei que eles estão fazendo aquilo só pra fazer uma referência a outro filme. Então eu não consigo ter esse mesmo pensamento de ver que aquilo ali é espontâneo, que é natural. Eu sei que eles só estão fazendo aquilo pra fazer o easter egg, entendeu? Então, novamente, me quebra a imersão do filme, me tira ali da concentração de ver que aquilo ali é uma história real, sabe? Outro problema também é que eu acho que falta uma grande batalha final do filme. Eu sei que realmente não é um Star Wars que envolve Jedi, Sith, nada grandioso assim, mas não teve um baita conflito assim, só pequenas lutinhas. Tipo a luta do Dryden com a Qi'ra. É legalzinha, mas é uma luta breve, pequena. A da Enfys Nest com os guardas do Dryden Voss. Essa poderia ter sido uma baita luta, e não foi. Foi um negócio muito breve, muito rápido. As batalhas mais legais acabam sendo as que acontecem no início, tipo na cena do trem, quando eles vão roubar as coisas lá daquela montanha russa, e a cena da guerra, quando o Han Solo ainda é um trooper e ele vai lá junto com o Império lutar naquela guerra. Aquela cena ali é bem bacana, foi uma visão legal pra uma cena de guerra de Star Wars. Mas não é uma coisa que fecha o filme, sabe? Meio que o filme acaba e você não fica com aquela sensação de... Nossa! Tava vendo uma batalha incrível. Nossa, prendi a respiração. Agora tô aliviado. Não tem um grande finale como foi, por exemplo, a cena do Darth Vader lá em Rogue One. Esse filme não tem isso. Mas a minha maior crítica pra esse filme, acima de qualquer outra coisa, é que ele se vê numa obrigação de explicar várias coisas do Han Solo que não precisam obrigatoriamente de explicação pra funcionar. Eles pegam o mesmo filme e explicam como ele conheceu o Chewbacca, como ele ganhou um blaster, como ele ganhou o sobrenome dele, por que ele tem aqueles dados pendurados na Falcon, como que ele conheceu o Lando, como que ele ganhou a Falcon, é tipo muita coisa. Então o fã percebe que o roteiro segue essa obrigatoriedade de responder tudo que é misterioso e duvidoso sobre o Han Solo. E novamente, isso tira a espontaneidade do filme, a naturalidade das coisas acontecerem de forma espontânea, sabe? E novamente, tira a minha imersão, porque eu começo a ver uma sucessão de coisas e eu sei que elas estão acontecendo simplesmente porque elas aparecem nos filmes futuros da trilogia clássica, sei lá, e não foram perfeitamente desenvolvidas. Porque algumas delas simplesmente não precisam, tipo o nome Han Solo. Cara, é um nome, você não precisa parar o filme pra me dizer por que ele se chama dessa forma. Eles fizeram de uma forma que pode sim acontecer, é possível, mas na minha opinião, cara, não precisa. Eu vendo o filme sei que aquilo só foi feito porque a família do Han Solo é misteriosa, sabe? Eles quiseram meio que, ok, vamos dar uma resposta pra isso então. Tem explicações dessas coisas aí que eu gostei, por exemplo, o encontro do Han Solo com o Chewbacca foi uma coisa legal, engraçada, que é a cara do Han Solo. A forma como o Han Solo aprende a atirar primeiro, acho que foi uma transição bacana, que representa um ideal do personagem, mostrando que naquele momento ele aprende que o submundo do crime é isso aí, você tem que atirar primeiro. Foi uma marca de transição importante pro Han Solo. Mas a quantidade de explicações é tão grande, tão didática, que acabou quebrando a minha imersão algumas vezes. E nossa, cara, eu não gosto de me sentir que, sei lá, que o filme tá pegando na minha mão e me explicando tintim por tintim. Então, enfim, essa é a minha maior crítica pro filme do Han Solo. Então, enfim, é divertido sim, gostei de assistir o filme do Han Solo. É uma aventura simples que não se propõe a decidir o futuro da galáxia, e eu acho que é o que esse filme se propunha a ser. Um filme em escala menor, porque lida com roubo, criminosos, uma galera nem tão poderosa quanto o Imperador, o Darth Vader e o Luke Skywalker. O ponto mais importante da história, que era a minha maior preocupação, era o Alden interpretando o Han Solo, e ainda bem que deu certo, gostei dele no personagem. Acho que se forem fazer uma continuação, ele consegue sustentar o personagem sim, ele tá aprovado aí pelo meu gosto. Então é isso aí, se você curtiu esse vídeo, deixa seu like se eu gostei, porque é muito importante, ajuda muito o canal, eu agradeço demais. Comenta aí o que você achou do filme do Han Solo, acho que vai gerar um bom debate, porque teve muita gente que gostou, gente que odiou, enfim, vamos discutir isso aí. Eu te convido a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e é bom que você vai ficar ligado nos próximos vídeos sobre esse filme do Han Solo, porque eu vou falar mais algumas coisas, mais alguns detalhes importantes sobre esse filme. Então a gente se vê na próxima, beleza? Então eu fico por aqui, valeu, e um abraço!